Prontinho, pessoal. Está iniciada a gravação. Ok, beleza. Ei, vou dizendo aí se estão ouvindo bem, viu? Que às vezes esse fone. Tá baixo teu áudio. Sério? E agora? Estou com o microfone. Agora ficou bom. Então, ó, 19 horas, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindos. Lendo a mensagem de Minutos de Sabedoria, a mensagem de número 8, que hoje é dia 8. Aí eu escolhi a 8, que diz assim: cada um de nós é responsável por seus atos, porque vai desanimar pelo que os outros fizerem a você. Que tem você que ver com isso? Siga em frente, ainda que o mundo inteiro esteja contra você. Você há de vencer, mesmo que fique sozinho. Continue sem desânimo, porque você é o único responsável por seus atos. Olha aí, que lição. A gente vai fazer a prece, e depois eu falo da palestra e passo a palavra, viu, Carla? Então, quem sentir à vontade para fechar os olhos. Mestre Jesus, te agradecemos esse momento. Agradecemos também a equipe espiritual da UEC. Que todos aqui presentes sejam abençoados, principalmente a palestrante de hoje. E que todos nós possamos nos enriquecer, né, mais ainda com o que vai ser dito e também praticar no dia a dia todos os ensinamentos. Agradecemos novamente este momento e que seja bem proveitoso, que assim seja. Que assim seja. Então, o tema livre, bem interessante, parasitas espirituais. Olha que massa. E a palavra é sua, viu, Carla? Fique à vontade. Boa noite a todos. Fico muito feliz que vocês estão sempre me chamando. E a gente mora tão longe, né? Ainda bem que a gente tem essa coisa maravilhosa que é a tecnologia que nos aproxima de alguma forma, né? E a gente consegue trocar um pouco de experiências e figurinhas. Bom, hoje eu trouxe esse tema, né, sobre parasitas espirituais. Para a gente poder chegar até o tema, eu queria chamar a atenção de vocês para as doenças em geral. Quando a gente chega, né, quando se descobre uma doença, a gente precisa fazer algumas perguntas para ela. Então, a primeira pergunta é: a gente está todo mundo doente e a gente vai procurar saber a causa, o que é que levou aquilo, né? Qual é o agente causador daquela doença? É um vírus? É uma bactéria? É um protozoário, né? Então, a gente vai ter que descobrir quem é, em primeiro lugar, esse agente causador. Depois, né, são 5 passos. O segundo passo é descobrir qual é a fonte de contaminação. Onde é que a gente está encontrando esse agente contaminante, as coisas que estão contaminando, é no alimento, é no ar, de onde está vindo. Então, é a fonte, né? E a fonte, logo em seguida, vem a forma como se pega. De que forma essa contaminação está atingindo as pessoas. Então, ó, já passamos por 3 processos. O quarto é: quando você pega, como se manifesta? Quais são os sintomas? O que você está sentindo? Todo mundo sente a mesma coisa? Cada um sente de um jeito? Cada um pega de um jeito? Ou é igual para todos? E por último, qual é o tratamento? Qual é a terapia que se faz para poder sanar aquele problema? Então, eu vou usar um exemplo para a gente entender esses 5 passos da doença que a gente vai analisar, que é uma coisa simples: verme, lombriga. Então, a pessoa adoeceu. Aí nós vamos descobrir que é, então, o agente causador. Primeiro ponto: o agente causador é a lombriga. Ascaridíase lumbricoide. Qual é a fonte de contaminação? Como que a gente pega a lombriga? Bom, a gente pega ela por meio da água contaminada.
Aí a gente vai pensar, mas é só a água contaminada? Não, também tem alimentos. A gente pega por meio dos ovos, né? Elas soltam os ovinhos e aí a gente ingere. É na ingestão desses ovinhos que a gente vai pegar. Qual é a forma dessa contaminação? Eu posso pegar andando descalço? Não. Eu posso pegar por contato? Fui lá, mexi num cocô com lombriga? Não, não posso. A única forma de ser contaminado, de você pegar a lombriga é ingerindo. Não tem outro jeito. É só por ingestão. Bom, depois que eu vi tudo isso, o que é que a lombriga faz no corpo humano? Bom, ela vai começar enfraquecendo a pessoa, né? Ela vai, porque a lombriga, ela é um parasita. Ela vai viver dentro da pessoa, sugando tudo que existe dentro dela. Ela vai encontrar ali um ambiente propício para isso, né? Então ela vai sugando tudo que a pessoa tem. Então a pessoa vai ficando anêmica, vai ficando fraca, vai desidratando, algumas apresentam inchaço abdominal, dores abdominais. E aí, né, por meio dos exames, geralmente de fezes, é que vai descobrir. E qual a terapia? Bom, terapia para lombriga, quando a gente era criança, a mãe dava mastruz com leite para a gente. Ou então fazia comer semente de mamão. Se o povo aqui é mais velho igual eu, vai saber e vai lembrar. Agora, hoje em dia, a gente tem a Anitta, que é docinho para dar para as crianças, tem o albendazol, tem a famosa ivermectina, que foi alvo assim, de tantas discussões, né, por causa das nossas políticas. Mas todas elas, então. O que é legal de falar da lombriga é que recentemente estão estudando muito o fato de que o pH de uma pessoa que tem lombriga é um ambiente propício para o desenvolvimento do câncer, né? Então está sendo um estudo que está avançando muito. Não é que a pessoa que tem lombriga tem câncer, ou a que tem câncer é porque tem lombriga, é porque as duas coisas funcionam dentro do mesmo organismo com a mesma quantidade de pH. Então eles estão vendo que uma coisa é compatível com a outra. Já na doutrina espírita, a gente entende que o câncer está relacionado aos sentimentos. E o principal sentimento relacionado ao câncer é a ausência do perdão, né? A mágoa. Mágoas que são dessa vida, mágoas de vidas passadas. Então, essa mágoa fica ali, acrisolada, né? Formando, então, várias proliferações de células novas para que se desenvolva o câncer. Parte das provas, né, de cada um de nós. Cada um de nós vai ter que passar por elas. Mas é fato que as doenças estão relacionadas às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Então, vamos lá. Eu falei sobre o agente causador, que é a lombriga. Eu falei que ele vem da água contaminada e dos alimentos contaminados. Eu só pego se eu ingerir. Aí a pergunta, todo mundo fica doente quando ingere? Olha que interessante. Não. Não é todo mundo que come um ovinho de lombriga que vai desenvolver a lombriga dentro de si. Olha que coisa mais fantástica. Tem pessoas que a acidez do próprio corpo elimina o agente causador. O próprio corpo expele. O corpo é tão maravilhoso, é tão perfeito, que ele é capaz de produzir pontes. Sabe a famosa ponte de safena? Quando uma veia entope no coração, eles vão lá e corta aquela veia e constrói uma ponte, uma outra veia colocada no lugar onde está obstruído. Vocês veem que interessante que meus amigos médicos dizem que às vezes eles abrem a pessoa para fazer a ponte de safena, chega lá, já tem uma feita. Deus já tinha permitido, né, que de alguma forma aquele corpo criasse um mecanismo já para se defender, né? Então, tem pessoas que não desenvolvem a famosa lombriga. Olha que coisa, né? Mas, depois que eu peguei, não tem outro jeito. Eu preciso fazer o tratamento. Por que eu vim falar da lombriga, que é um parasita? Porque eu quero que vocês entendam que essa analogia é relacionada ao parasita espiritual. Então, vamos lá. A gente fez 5 etapas e agora nós vamos fazer as 5 etapas relacionadas ao parasita espiritual. Primeiro, o agente causador da doença, que é o parasitismo espiritual. O agente causador é um espírito individual, que provavelmente desencarnou, vitimado, né,
ali, ou sofrendo ainda sensações físicas, com necessidades físicas, e que acaba por si só precisando de novas sensações. Então, vamos lá. Uma pessoa que desencarna com muitos vícios relacionados ao vício de bebida, vício de cigarro, vício de drogas, vícios sexuais, vícios de comer demais. Essa pessoa, ao desencarnar, primeiro nós já sabemos que ela não vai virar santa. Ela vai continuar sendo ela. E se ela passou uma vida inteira fumando, ao desencarnar, ela vai sentir falta do bendito cigarro. Se ela usa droga com muita frequência ao desencarnar, também vai continuar sentindo essas necessidades do corpo, porque são necessidades que vão perdurar por um tempo ainda no mundo espiritual. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente já descobriu, nosso agente é um espírito. Quando nós nascemos com uma certa vitalidade. Então, Deus coloca lá na nossa programação, você vai viver 80 anos. Olha que coisa maravilhosa. Você vai passar uma vida toda bem. Quando você chegar perto dos 80 anos, seu corpo vai começar a falhar. E aí vai vir aquele medinho da morte, você vai começar a sentir que seu corpo já não está respondendo mais do mesmo jeito, e a sua vitalidade vai caindo, e então você adoece, vai para o hospital, a família toda em volta, todo aquele sofrimento, né? Não quer que o pai, mãe morra, não quer que ninguém parta. Ninguém quer que ninguém parta. Mas é necessário. A vitalidade chegou ao fim naquele instante. Bom, uma pessoa que passou uma vida toda desse jeito, em geral, ela não sofre, ela não sente dores ao morrer, ela já perdeu sua vitalidade, ela vai perdendo as sensações. Quem já acompanhou um paciente terminal no hospital, deve lembrar que começa a sentir as mãozinhas vão ficando geladas, o pezinho vai ficando gelado, porque o trabalho do mundo espiritual é fazer o desligamento dessa pessoa. E ela vai desencarnando pouco a pouco, até que, enfim, aconteça o desligamento total. Então, ela não sente dor. Já uma pessoa de 20 anos, com grande vitalidade, e que tem a infelicidade de passar pela prova de desencarnar por um acidente, essa, infelizmente, como o corpo está ali cheio de vitalidade, é muito provável que ela vai, então, sofrer, né, as dores. Então, as dores da morte vêm, então, por meio dessa quantidade de vitalidade. Então, um acidente dói? Provavelmente, né? O que a espiritualidade nos demonstra é que sim. Sentir faz parte da nossa vitalidade. Então, quanto menos, menos você vai sentindo. Quanto mais vitalidade, mais você vai sentindo. Então, vamos para o nome da nossa doença. Se a minha doença é causada por um parasita espiritual, o nome da minha doença é obsessão. Na doutrina espírita, a obsessão ela se ramifica em 3 fases. Uma obsessão simples, ela passa então para uma fascinação, e depois ela atinge o que denominou-se por um tempo de possessão, e hoje nós entendemos que possessão não existe. Não há possessão, como um dos filmes, como a gente imagina, mas há uma simbiose tão grande de pensamento entre espírito desencarnado e espírito encarnado, que a ideia que se gera é de que ali existe uma possessão. Mas esse nome está errado para nós, a doutrina espírita, porque não há um espírito que vá dominar e tomar conta de um outro corpo. Ele pode entrar em sintonia tão profunda que quando um fala, o outro pensa de forma idêntica. Porém, ainda assim, não é esse o nome que nós usamos. Então, vamos lá. Qual é o ambiente, a fonte de contaminação para esse nosso parasita? O ambiente é aquele onde haja a maior concentração possível de hospedeiros. Opa, então vamos lá. Nosso hospedeiro é um obsessor. E esse obsessor, vamos imaginar que seja um obsessor ligado aos vícios de drogas, de bebida. Onde vai ter maior quantidade deles? Em ambientes que estejam sendo usado esse tipo de coisa. Ah, mas eu vou nesses ambientes e não sinto nada. Muito bem. Lembra que na lombriga tem pessoas que comem e não sente também?
Então, nós também temos pessoas que vão estar em ambientes cheios de hospedeiros, de espíritos nessas condições, que também não vão sentir. E isso é natural que aconteça. Mas, olha que interessante, a pessoa não sente, mas ela pode levar para casa. Ela não sentiu, mas ela foi uma forma dele entrar dentro da família, dentro da casa. Pode ser que aquela pessoa não sentiu a presença, mas outros dentro do lar, dentro do ambiente, vão sentir a presença daquele ser. O espírito, ele gosta da vitalidade, né? Então, esse nosso parasita, ele vai gostar de estar perto daquela pessoa que está cheia de vitalidade, cheia de energia, cheia de coisas que ele pode sugar, que ele pode receber, né? Então vamos lá, a pessoa vai para um lugar desse, ela bebe, ela fuma. É mais ou menos como se ela consumisse o dobro do que ela geralmente, né? Ela não vai sentir tanto, porque ela está equilibrando as sensações ali, ela está sentindo pouco. Você já viu o famoso forte na bebida? Bebe, 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 não fica bêbado nunca. E ele se gaba, ele fala assim, nossa, não posso beber um garrafão de vinho, que eu não sinto nada. Claro que não. Ele está dividindo a sensação. Só que ele está ficando com o triplo de prejuízo para o corpo, para o próprio corpo. Ele pode não estar sentindo a sensação, porque a sensação está sendo dividida. A sensação, mas os efeitos colaterais estão ficando para o corpo dele, ele que vai sentir depois. E isso não sou eu que estou falando, não é coisa da minha cabeça. Está lá no livro Sexo e Destino. Tem uma passagem lá que fala exatamente essa frase. Se alguém consome a sua vitalidade, o que vai acontecer? A sua vitalidade vai diminuir, tu vai ficando fraco, você vai começar a enfraquecer. E é o que a gente chama de vampirismo espiritual. O espírito se aproxima e começa a sugar as suas energias e você vai desfalecendo. Uma das coisas mais interessantes é que exames de sangue comprovam um pouco dessa presença. As hemácias, elas são extremamente sensíveis à flutuação energética. Então, o que é a hemácia? São os nossos glóbulos vermelhos. Então, uma pessoa que vive com anemia, precisa desconfiar. Precisa desconfiar. Se suas companhias não estão sendo ruins, se ela está sendo sugada de alguma forma. Ah, mas Carla, eu não vou em ambiente assim, eu não ando num lugar onde tem bebida, onde tem drogas. Mas talvez tu vai lá na casa da vizinha, que só fica ó, falando mal da vida dos outros, falando mal, e ela está fazendo o quê? Sugando a sua energia. E quando suga-se a energia, a tendência é que essa flutuação faça com que as suas hemácias baixem muito. Outra forma das hemácias baixar também é a questão do estresse. O estresse também faz isso. Hoje nós estamos vivendo uma epidemia disso. A maioria das mulheres, quando vai lá fazer os exames de sangue, precisa fazer, né? Reposição de ferritina, reposição de vitamina B12, porque estão vivendo muito estressadas. A gente não vai dizer que todas as pessoas que têm anemia estão obsediadas, não é isso, gente. Mas é um sintoma que você pode prestar atenção. Presta atenção, como dor de cabeça é um sintoma de N doenças. Então, a perda das suas hemácias é um sintoma, que também pode ser do parasitismo, do vampirismo espiritual. Então, vamos lá. O vampiro se aproximou, você começou a sentir anemia, fraqueza, cansaço, não tem ânimo, só quer ficar deitado, não quer mais fazer nada. Bom, pergunta: todos que têm contato com esse espírito vão pegar? Depende. Na maioria das vezes, não, porque é preciso que haja uma simbiose. Vocês já viram como é interessante como o bêbado parece que é abençoado? Eles falam que bêbado é abençoado, né? O bêbado bebe, 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 ele vai embora para casa trupicando, andando no meio da rua e balança para cá e às vezes cai, deita e dorme. Eu sou ciclista, gente, vou contar para vocês o que aconteceu no sábado à tarde.
Eu fui pedalar aqui para a cachoeira que tem aqui na cidade, não tem acostamento, não. Pois tinha um, filho de Deus, deitado naquela lista branca, dormindo. E eu passei e falei, misericórdia, esse homem dorme nesse lugar? Aí desci de bicicleta, porque era bem numa descida do morro, né? Quando eu subi, cadê o bêbado? Abençoado, né? Ninguém atropelou o homem. Foi embora, não estava mais lá. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa simbiose, às vezes, gente, ela não é fácil. O espírito precisa ir procurando, 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 até que ele encontra um. Quando ele encontra aquele que é perfeito, que funciona, ele vira parasita dessa pessoa. E é claro que ele não vai deixar nada acontecer com ela. O máximo de possível que ele possa proteger ela das coisas ruins que levem à morte, ele vai fazer. Por isso que a ideia do bêbado abençoado é essa. Que os espíritos vão carregando ele, não deixa, porque precisa dele. A gente, quando vai fazer uma visita fraterna numa casa de pessoas viciadas, e eu falo isso, gente, porque aqui, a minha casa espírita aqui fica exatamente no lugar onde a gente trata só pessoas ligadas a vício. Bebida, droga, aqui é o cardápio da nossa casa espírita é esse. Você chega na casa e os nossos médiuns videntes vêm 5, 6, junto com a criatura ali, né? Então a gente sabe que está vivendo, né, naquele sofrimento por escolha própria, mas que está sendo potencializado suas decisões porque os espíritos estão ali, naquele parasitismo, falando o tempo todo, vamos beber, a boca está seca. E é tão interessante que quando a gente faz atendimento fraterno, em algum deles, eu juro para vocês, gente, que quando eles vão embora, dá uma sede, a garganta assim chega, ô Senhor, ajuda, livra a gente também, porque você sente vontade sem beber, sem ser alcoólatra, sem beber nada. Quando sai, a gente fala um para os outros, nossa, mas hoje eu tô com a garganta chega a tá seca. Aí nós, toma água fluidificada. Para não deixar que aconteça essa simbiose, né? As nossas defesas, agora vamos lá, né? Porque tem pessoas que não vão pegar. Então, vamos lá. Eu fui pro forró, tomei cachaça, tô num ambiente desses que tem só bebida e desregramento de toda sorte. Voltei para casa. Trouxe minhas companhias. Dentro da minha casa, vamos pensar, minha mãe, por exemplo, não vai ter aproximação desse espírito nela. Por quê? Porque ela possui defesas espirituais. Mas como que funciona defesas espirituais? A defesa espiritual, ela nasce de um padrão vibratório. Vamos lá. Hoje eu estou bem, então eu estou nessa linha. Ah, mas lá no meu trabalho, meu chefe brigou comigo, a mulher fez fofoca de mim, eu fiquei sabendo de muitas coisas. Aí, ó, eu estava aqui, eu fui caindo. Meu padrão baixou. Fiquei triste, cabeça doeu, tô mal. Só que aí eu me reequilibro, falo, opa, não vou deixar a peteca cair. Essas coisas acontecem, a vida passa, então mantenho o padrão. Eu não deixo que a tristeza me jogue lá no chão, no fundo do poço, e de lá eu não saio nunca mais. Só que a maioria das pessoas não faz isso. Elas vão dos extremos, euforia extrema, tristeza extrema. Quantas pessoas que vocês param para conversar, seja da família, que ela começa a se lamuriar e ela não consegue enxergar como esse lamento acaba fazendo mal, acaba fazendo com que o seu padrão vibratório saia desse equilíbrio. Nós podemos, gente, ficar triste um dia, brigou com o marido, ficou triste. Tomou um chifre, um pé na bunda, ficou triste. Mas não existe só um homem, vamos ficar alegre. E aí a gente vai equilibrando para que a gente possa viver em equilíbrio. O problema é quando a gente deixa o equilíbrio e passa a ser só tristeza. Passa a ir ladeira abaixo. Meu namorado tem uma vozinha de 86 anos. Ontem nós passamos o dia todo no hospital com ela, né?
Parece que alguma coisa ali tá bem errada já, né? Mas já tá bem velhinha, bem debilitada. E eu achava bonitinho, porque ela ficou segurando minha mão o tempo todo. Quando chegava, perguntava quem eu era, ela falava que eu era neta. Ó, gente, gracinha. É minha neta, é minha neta. Então, o que eu percebo do comportamento da família? A família está desesperada. E aí eles só pensam que ela vai morrer, e aquele desespero, e tá todo mundo nessa. E aí eu chamo eles à razão, eu falo assim, meu Deus, mas vocês... gente, eles são todos evangélicos. Aí eu brinco com a minha sogra, eu falo assim, eu sou a única macumbeira da família. Eu brinco, né? Porque eles são evangélicos, vocês sabem como eles são. Eles falam que a gente é macumbeira. E ela ri de mim, né? Ela fala, não fala isso, menina. E eu falo, mas é verdade, sogrinha, eu sou a única macumbeira da família. E aí eu vejo assim, que eu preciso chamar eles à razão o tempo todo. Falar assim, gente, vocês são cristãos, vamos confiar, vamos acreditar, vocês não são cristãos, vocês não acreditam em Deus, em Jesus, que o espírito é imortal, todo mundo morre. Aí quando ela fala, que ela começa a falar, eu vou morrer, e eu falo, claro que vai, todo mundo morre nessa vida, ninguém fica para semente. É assim que funciona. Então eu tento descontrair para eles tirarem aquele peso da morte, como se a morte fosse o fim, a tragédia, né? Para eles voltarem ao equilíbrio. Porque que a gente vai percebendo? Que vai todo mundo descendo a ladeira e não volta ao padrão. E quando você não volta ao padrão, você vira um peso para todos que estão à sua volta. E também vira joguete dos espíritos. É mais fácil para um espírito obsessor e um parasita se aproximar de você se você tiver com um padrão muito baixo. Então, vamos lá. O padrão é onde você fica a maior parte do tempo. E esse padrão, você constrói ele todos os dias. Porque todos os dias vai acontecer coisas na sua vida que vai te deixar triste, vai te deixar alegre. Tem dia que, graças a Deus, é uma bênção, né, gente? A gente acorda o dia feliz, e o dia é maravilhoso, o arroz não queima, a coisa funciona, dá tudo certo. Agora, tem dia que você levanta da cama, já tropica. E já começa, já bate o dedinho no pé da cama, o trem já está anunciando que vai ser tragédia. Bom, a disciplina também vem do pensamento, vem das nossas orações. Como é bom conversar com Deus, gente. Quando a gente aprende a conversar com Deus, é tão maravilhoso. Eu ouvi as pessoas falando isso quando eu era mais nova, e aí eu ficava assim, pensando, gente, esse povo é doido, né? Eles ficam falando sozinho, que Deus vai responder como? Oh, Jesus. Aí um belo dia, lá vou eu, começo a conversar com Deus, vou trabalhar e começo. A gente começa com um monólogo, você vai falando sozinho, falando, e é tão bom quando de repente você escuta a resposta, e a resposta vem com uma mensagem, a resposta vem numa música, a resposta vem de jeitos assim que você fala, meu Deus, será que eu tô ficando doida? Parece que eu tô recebendo a resposta mesmo. Vou dizer para vocês, eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo e vocês fazem de conta que nunca ouvi. Eu tenho uma senhorinha aqui da minha casa espírita aqui que ela tem esquizofrenia. Aí um dia eu cheguei na casa dela, gente, ela vestiu 12 blusas. Ela parou de tomar banho, começou a vestir uma blusa para dizer que tinha tomado banho. Então já tinha 12 dias que ela estava só vestindo blusa, estava parecendo um fofão assim, sabe? Cheio de blusa. E eu vi aquilo e senti muita tristeza, porque quem tem esquizofrenia acha que todo mundo quer matar eles. Eles olham pra gente assim com cara de quem, você tá querendo me matar, eu tô desconfiada. E eu vi essa mulher e falei assim, a partir de hoje nunca mais vai faltar o remédio dessa mulher. E aí eu fui, né, tive meu processo de separação, foi dolorido demais. Quando a gente separa, vocês sabem que o dinheiro, acontece que o dinheiro da gente vai lá, passa com chinchina, que eu não sei onde vai parar esse dinheiro. E eu fui pegar essa mulher, tinha 100 reais. Levei ela para tomar o remédio. E quando eu cheguei em casa, o remédio dela custava 90, gente, eu tinha 100 reais. 10 reais eu comprei de pão, falei assim, toma, mulher, porque a hora que ela acorda do remédio, ela precisa comer, que sente fome. E aí eu falei assim, olhei para o céu, né? Ela entrou para casa dela, eu falei, Deus, hoje eu sei o que é o famoso óbolo da viúva, viu? Porque hoje eu dei daquilo que eu não tinha, porque eu só tinha esse aqui para passar um mês. Então, o senhor me ajuda aí, porque agora
Eu, eu não vou poder, eu vou ter que comer só o que tem em casa, beber só o que tem em casa, e eu não vou poder gastar um centavo. Eu juro para vocês, gente, isso foi 3 da tarde. Quando foi 6 horas, eu recebi R$ 700. De pessoas que eu não lembrava mais, porque a gente empresta dinheiro para amigo, não sei vocês, mas eu empresto com o coração aberto, penso assim, eu tô dando. Se um dia voltar, tá bom. Nunca cobrei, nunca. Também não empresto muito, porque eu sou pobre, né? Graças a Deus, eu empresto pouco. E nesse dia eu recebi de 2 pessoas que me deviam, que eu não cobrei, mas só ligou assim e falou assim: manda seu Pix. Aí eu, Jesus, respondida a minha oração. Então, as orações, elas são assim. E isso é uma disciplina que a gente faz. A gente começa conversando, a gente vai fazendo oração. É maravilhoso, gente. Eu estou lendo a Bíblia pela 2ª vez. Quando a gente lê a Bíblia com um olhar espírita, nossa, a gente fala assim, caramba, como a doutrina espírita está dentro da Bíblia e a gente não tinha visto. Né? A gente vê a visão espírita dentro da Bíblia, ela é muito maravilhosa, é muito bonito de ler. E te dá também mais propriedade para falar com os nossos irmãos ali na casa espírita que eu trabalho, tem muitos evangélicos. Então, eles vêm e querem rebater a gente, porque eles decoram a Bíblia, gente. Você está pensando que eles vêm com a Bíblia decorada, versículo, capítulo, página. Então, a gente tem que ter argumento, né? E eu acho bom quando eles vêm, porque a gente conversa e é muito bacana. Mas vamos continuar com a nossa doença aqui, né? Então, a nossa doença se instalou, ela virou uma perturbação espiritual. Quais são os sinais dessa perturbação espiritual? Primeiro, mal-estar, mau humor, irritação. Uma pessoa que começa a sentir a presença de algum espírito, ela começa a sentir essas coisas. Uma irritação do nada, uma falta de paciência. Por quê? Porque o espírito começa a afetar a sua visão da realidade. Então, vamos pensar um casal, marido e esposa. Aí começa a olhar para o celular e falar, o que que essa pessoa tanto ri nesse celular? O que que ela tanto tá rindo ali naquele trem? Gente, às vezes é bobagem. Eu mesmo sou idiota. Quando eu tô vendo celular, meu pai do céu. Vocês veem a pessoa vendo meme, rindo, sou eu. Se a obsessão começar a entrar dentro do meu lar, aí o meu companheiro já começa a olhar para mim com um olhar de, opa, sinal vermelho, tá rindo para quem? Tá rindo para alguém que tá mandando mensaginha? É assim. E é esses pensamentos que começam a aumentar e a proliferar. E isso é uma coisa simples, tem outras muito piores, né? Porque veja bem que dentro do nosso lar é onde estão os nossos reajustes. Então vai ser fácil para um espírito fazer a gente se irritar. Facílimo. Porque dentro da nossa casa nós já temos um filho que é difícil, a gente tem uma irmã que é complicado, um irmão, um pai, uma mãe, e aí sua paciência vai, ó, acabou. E aí vamos lá. Se a pessoa tem depressão, já tem um problema assim mental, de estar sempre pensando coisas ruins para baixo, como é que vai ser essa irritação? Vou tomar remédio, começar a sentir dores de cabeça, vou tomar remédio. O remédio melhora quando a pessoa tem depressão. Realmente. Mas e se ela não tem? Se for só espiritual? Eu juro para vocês, eu já tive dor de cabeça que depois de fazer uma oração, tomar uma água, com essa água, eu melhorei a dor de cabeça. Perturbação. Não é toda dor de cabeça que nós temos que é física. Às vezes ela é só emocional. Às vezes ela é o peso de pensamentos pesados que a gente está ali, ó, remoendo, e aí você começa a sentir a dor de cabeça. Então, quando é uma obsessão, né, uma perturbação espiritual, muitas vezes o remédio não faz efeito. Porque o espírito tira de você a sensação. Da mesma forma que você bebeu a bebida e é forte para a bebida, acha que é super fortão, você também é forte para o remédio. Para o remédio fazer efeito, tem que ser um sossega-leão daqueles, na veia, aquela coisa toda, senão não vai fazer. E aí a pessoa tem insônia, começa a não dormir direito, a perturbação começa a se instalar, aí o seu espírito não quer dormir, porque vai encontrar perturbação no outro lado.
E aí você começa a ter muita insônia, insônia, insônia. Vocês já viram que tem pessoas que têm insônia, que toma remédio, não dorme? Como pode, né, gente? Que judiação. Ali a gente sabe que já tem um sinal vermelho. Lembra dos sintomas. Não significa que todo mundo que não dorme é porque está com perturbação. Às vezes a perturbação é da própria cabeça. A pessoa mesmo fica ali se martirizando, pensando, sofrendo ansiedade, pensando demais no futuro e não consegue se conter, se equilibrar. Aí, se a cabeça não para, aí tem até aquele Augusto Cury que fala da síndrome do pensamento acelerado. Você pensa, a cabeça não sossega. Aí você não tem paz. Bom, nossos transtornos mentais podem ser doenças de origem obsessiva. Nós temos aqueles, né? A loucura, né? A pessoa às vezes vem com a predisposição de vir daquela condição, mas algumas se perturbam durante a vida por conta de perturbação espiritual. Uma obsessão, ela pode atingir um nível tão forte que a pessoa começa a escutar coisas, a ver coisas e a ficar tão perturbada que ela entra no processo de doença mental. Então, quando esse espírito fica muito próximo da pessoa e não sai, esse quadro, ele aumenta para um domínio do campo mental. Esse domínio do campo mental, aí a pessoa já começa a ter outros sintomas, por exemplo, a paranoia. Eu acho que fulano está falando mal de mim. Eu tenho certeza que a pessoa está fazendo isso é porque ela quer me espizinhar, ela quer me magoar. Tem certeza disso. Paranoia. Começa a ver coisas onde não existe, né? A irritação deixa de ser só irritação e vira agressividade. Sabe aqueles nossos adolescentes que só fica enquartado, entra no modo tristeza absoluta, não quer saber de nada. Tudo que você fala se irrita. Tudo que você fala, você é insuportável, é chato, briga. Só que dali a pouco já vira o quê? A agressividade. Aí já quer partir para o confronto físico, para a agressão. Isso também são sinais vermelhos de que nós estamos aí acometidos de uma doença, que é a parasitose espiritual. E aí vem o famoso isolamento. Não quer mais contato com ninguém, não quer conversar, não quer estar perto, não quer interagir. E aí vem o sintoma perfeito que diz pra gente assim, sinal muito vermelho, a pessoa já não quer mais tomar banho. A pessoa não quer mais se higienizar, cuidar de si. O cuidado com a gente é o cuidado que vem não só pela gente, mas pelo outro. Você não quer que o outro sinta seu fedor. Você não quer que o outro se incomode com o seu cheiro. Quando isso passa a não te incomodar mais e você passa a não querer mais nem tomar banho, nem cuidar de si, que é uma questão de higiene que todo mundo ensina desde criança, ali o nosso sinal está além do vermelho, já está com uma luz piscante assim, ó, borbulhante, dizendo assim, ó, aqui nós precisamos de oração. Ai, Carla, mas tem pessoas que têm doenças mentais que levam a isso. Sim, e a doença mental, ela pode estar acompanhada de uma parasitose espiritual. Uma doença mental vai ser sempre diminuída se tiver a presença dos nossos irmãos espirituais que vão nos auxiliar com aquela pessoa. Seja para dar para ela um pouco de menos agressividade, de menos irritabilidade, fazendo com que o remédio que ela tome tenha os efeitos necessários para que ela não tenha tanta distorção mental. Então, o que acontece nos casos de obsessão é que começa-se com uma obsessão simples e ela vai evoluindo, até que a pessoa tenha uma total distorção da realidade. Vocês querem verem o caso mais triste de possessão? Esses casos em que a gente vê um casal em que um mata o outro e depois se mata. Ali, gente, quando você comete o crime, né, você toma um choque anímico. Você recebe um choque. Nesse choque de realidade que mostra o que você fez naquele instante, e é claro que você fez porque você quis, mas você foi potencializado pela presença espiritual. A simbiose do pensamento do espírito com o seu acabou fazendo com que você potencializasse a distorção mental. E aí
via coisas onde não existia, né? Não vou deixar essa mulher viver mais, mata, vem o feminicídio, ou então mulheres também matam, gente, não é só homem, não. A gente é porque a gente se coloca na posição mais frágil, mais fragilizada, mas hoje em dia a gente tem crimes de todas as sortes. Mata-se, e aí dá o choque anímico, você recebe o choque e vê o que fez. E aí nessa hora que você então comete o suicídio, porque não aguenta ver a própria tragédia daquilo que se cometeu ali. Então, infelizmente, essa doença, que é a parasitose espiritual, ela existe, ela é real, acontece. Nos meios espíritas, a gente vê muita gente vindo atrás da casa espírita pedindo socorro, porque o cardápio do frequentador de casa espírita, quando vem pela primeira vez, ele vem pela dor. São raros os que vêm pelo amor, porque acha a doutrina linda e maravilhosa. A maioria, infelizmente, vem no momento de suplício, no momento que não sabe o que fazer, e encontra alívio, né, na casa espírita. E o tratamento, a profilaxia para isso vai ser sempre a prevenção. Prevenir antes que se instale a obsessão. Porque depois que se instalou, fica mais difícil, fica mais complicado. Vocês veem, nós temos 8 frequentadores que já tem uns 2 anos que estão com a gente, que são viciados. Eu percebo que todos melhoraram um pouquinho, mas dos 8, só um parou. Só um. Que nós conseguimos que ele parou mesmo. Ele não bebe mais, ele voltou a trabalhar, não conseguiu recuperar a família, porque, enfim, já tinha feito muitas coisas feias, muitas que não deu mais certo, mas voltou a trabalhar, voltou a ser, né, ter mais dignidade. Os outros ainda encontram-se. Então, a obsessão, quando se instala, é muito difícil, a gente tem que prevenir. Como que a gente faz para prevenir? Bom, nós espíritas, ir na palestra. Gente, palestra é uma coisa maravilhosa, ela é desobsessiva. A pessoa entra na palestra, vocês veem, até aquela pessoa que fica dormindo na palestra, ela está recebendo. É melhor ela estar dormindo ali do que estar dormindo fora. E eu achava tão interessante uma vez que eu conheci uma senhorinha, gente, ela ouvia a palestra dormindo, parece que ela tinha um desdobramento, era engraçadinho. E o marido dela ficava cutucando ela. E eu falava assim, deixa a mulher, deixa ela estar cansada, deixa ela descansar. E aí, quando ela acordava, eu falava, Carla, eu juro para você, eu escuto tudo. E aí eu falava assim, mas o que falou hoje? E ela, bonitinha, ela não falava? E ela conseguiu ouvir com os olhos fechados lá, assim. Mas, enfim, a palestra, ela é desobsessiva. Então, a pessoa vem para a palestra, ela não está bem, ali, os espíritos que estão com ela vão ser adormecidos. É lógico, gente, doutrina espírita nos ensina. Nós não vamos amarrar espírito, não vai fazer trabalho, nada disso. O que afasta um obsessor é a presença dos bons espíritos. É quando a gente aproxima os bons. E como que a gente vai fazer isso? Descascando batata lá na casa espírita de vocês devem ter sopa, uma carninha, um pãozinho, é ir lá descascar batata, é ouvir o outro contar da vida, porque lá quando a gente começa a descascar batata, aí um vai contando da vida, aí o outro contando da vida, aí você começa a ouvir e fala assim, nossa, eu achei que minha vida era ruim, é nada, minha vida é maravilhosa, a vida de fulano muito pior, ainda está agradecendo, está falando coisas de Deus e tá, né? É o famoso Jó da vida real, dos dias atuais, é o nosso Jó atual. Na minha casa lá nós temos a Dona Jô. Dona Jô passou 15 anos cuidando de um marido que caiu do telhado, um marido ruim, terrível, judiava dela, e ela cuidava dele com amor e carinho. E eu pensava assim, Dona Jô, de vez em quando, só não dá uns tuque na cabeça dele, não? E ela, não, minha filha, é meu marido, eu tenho que cuidar dele. E eu falava assim, nossa, realmente, minha vida é muito pior que de Dona Jô. Aguentar o marido ruim, aleijado, né, na cadeira de rodas e indecente desse jeito. Tô brincando, gente, com vocês. Mas é porque eu já brinquei muito com ela, falando, Dona Jô, você não tem vontade de dar de vez em quando uns beliscão nele, não? Você correndo, ele não vai te pegar mesmo. E ela, não posso fazer isso. Tadinha de Dona Jô. E o esclarecimento, né, gente? A doutrina espírita é maravilhosa, mas ela não é a única que tira a parasitose espiritual, não, viu? As evangélicas tiram, a católica tira,
O que tira, na verdade, é a mudança que você faz em você mesmo. É você tirar os pensamentos ruins, é você trocar por bons, é você aproximar os bons espíritos, é fazer oração. E todas essas religiões professam a mesma coisa. Todas elas dizem isso. É porque nós esquecemos, mesmo nós espíritas. Quantas vezes eu me vi em situação difícil que eu esqueci de orar, aí depois eu paro e penso, gente, mas olha, uma oração tinha me esclarecido a mente, por que que eu não fiz isso? Porque a gente fica cego na hora do desespero, né? Na hora dos problemas. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido o que eu falei. Se eu errei em alguma coisa, eu peço perdão, peço desculpa. Eu não sou palestrante, eu sou professora. Eu tento ser o mais didático possível, mas a distância assim também fica complicado, né? A gente não tem nenhum quadro para ficar desenhando assim. Então é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Quem quiser, pode abrir aí o microfone, né? Falar alguma coisa. Antes que alguém se manifeste, tá, foi excelente, gostei demais. Aí a gente lembra do conselho, né? Do orar e vigiar constantemente. É o que a gente deve fazer todos os dias. E muitas vezes a gente esquece. Como você disse que às vezes esquece de orar, né? Na hora da precisão, depois, puxa, por que eu não fiz uma prece? E a gente sabe que ajuda, e ajuda muito mesmo, viu? Alguém quer falar alguma coisa? A oração, você falando da oração, a oração é tão maravilhosa. Ela pode não corrigir o problema, mas ela te acalma. E quando você fica calmo, você consegue enxergar melhor. Porque o nosso problema é que quando estamos dentro do problema, a gente está dentro, a gente não enxerga. Enxerga bem quem está fora do problema, olhando de cima, assim, né? Então a oração faz isso. Ela te centra, te acalma, para que você enxergue uma direção melhor ali na situação. Eu não gosto de reagir. Eu sou uma pessoa que, quando eu era mais jovem, era muito reativa. Hoje eu sou aquela que cala, eu engulo. Dói demais engolir, gente. Nossa, vontade que a gente tem é de dar um murro, com certeza. Mas quando você engole, é tão bom, porque depois que você volta para falar com a pessoa com razão, aí a pessoa abaixa a orelha. Primeiro que ela abaixa a orelha para te ouvir. E aí você consegue ter argumento para convencer ela de que você que estava certo. Eu adoro fazer isso. E a gente só é dona da palavra que não diz, né? Depois que diz, tchau e benção. Não tem aquela história, né, de que o que sai da boca espalha pelo mundo? E espalha mesmo, né? Infelizmente, Deus nos deu a boca para a gente, às vezes, de vez em quando, segurar. Não precisa falar tudo que pensa, né? Ainda mais se vai magoar e ofender. Se bem que, de vez em quando, gente, a gente precisa falar. Porque tem pessoas que precisam levar um choque de realidade. Então, esse choque, às vezes, é o que a pessoa está precisando. Mas não é falar com raiva, com mágoa, é um choque de chamada de razão. Opa, ó, vamos pensar melhor, vamos pensar junto. Você acha que você está certo? Aí sim é proveitoso. Eu fazendo essa palestra e pensando, né? Parasitose espiritual. Podia ter um albendazol, né? Uma ivermectina. Gente, ó, é tão engraçado. Eu sou professora. Gente, eu sofro com piolho nesse mundo, porque eu não pinto cabelo. Meu cabelo é esse mesmo. E aí, quem não pinta cabelo, gente, é suscetível a pegar piolho, mas é triste. Quando vem aqueles menininhos com aqueles cabelinhos assim, eu falo, vamos tomar remédio, porque o remédio inibe. Aí ele pode até chupar seu sangue, mas já vai embora, né? Você não é atrativo para ele. E é assim que a gente tem que se tornar. Não atrativo para esses parasitas espirituais. Imagina ele olhar para você e falar assim: ah, não, que pessoa chata. Não quero ficar aqui, não. Eu quero ir embora. Muito melhor, né? Lília, liga teu microfone. Ah, é. Carla, eu gostaria de agradecer, viu, as suas palavras, os seus exemplos aí, as suas colocações, né, sobre
esses parasitas espirituais, né, que a gente precisa estar em vigilância constante, né, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, a nossa sintonia, ela tem que estar sempre elevada, né? Então, eu te agradeço muito por cada palavra aí, pelos exemplos que você nos trouxe, e peço para Jesus que ele continue te iluminando as suas palavras, que ele continue sempre te amparando, te trazendo essa luz aí, essa boa vontade, nem você falou que você é professora, né? Então não é palestrante, mas trouxe para a gente assim exatamente o que a gente precisava ouvir essa noite. Te agradeço muito, viu? Você quer agradecer? Ah, meu esposo aqui também quer falar um pouquinho, Carla. Boa noite. Boa Pode falar. noite. Bom, a gente ouve as palestras aqui, a gente faz a vibração, a gente ouve as palestras, a gente faz tudo junto com a Lília aqui, entendeu? Eu estava ouvindo a palestra, muito obrigado, viu? Ô, gente, que gracinha. Família unida, assim, né? E Permanece eu, unida, graças a Deus. e eu tenho eu não sei o que que é, não sei se é problema ou o que que é. Eu sou uma esponja ambulante. Ah, Se eu passo por uma pessoa que está doente, se eu cumprimentar, se eu passar perto, eu pego quase tudo. é mesmo? Eu, eu tive muitas é, coisas acontecendo na minha vida, tipo viagem espiritual, muita coisa, entendeu? Mas agora eu tô com, não sei se é problema, se eu sair de casa posso estar sozinho. Se eu passar por alguma pessoa doente, ou for no pronto-socorro, no posto de saúde, em algum lugar, e tiver pessoa doente lá, eu volto de cama. Mas que dom mais maravilhoso que você tem. Já parou para pensar? Que coisa mais rica. Você Não, só precisa aprender a usar isso em seu favor. eu falo para a Lília, eu falo assim, ó, desde que a pessoa se sinta livre e leve, eu não ligo, entendeu? Eu sofro um pouco e daí daqui a pouco some aquela dor. Mas eu passo mal. A Lília pode explicar como que é, eu não sei, entendeu? Então Olha, a se gente você faz me as orações. permitir, eu vou te dar É, uma dica. Uma é, dica que funciona comigo. Nós hum. temos uma capacidade que Ernesto Bozano chama de uma capacidade de plasmar pensamento e esse pensamento nos ajudar. Então, eu vou te dar uma dica que funciona muito comigo, porque eu tenho algo bem parecido com você. Eu, quando vou atender uma pessoa que está assim numa situação complicada ou sentindo dor, possivelmente, às vezes, eu sinto também. O que que eu aprendi a fazer? Eu aprendi sozinha isso e funciona comigo. Eu vou te dar a dica para você tentar. Eu imagino que do meu umbigo está saindo uma luz e que dessa luz está me protegendo, auxiliando a pessoa, para que eu não fique com a impregnação, para que eu auxilie com a minha fala, por meio do ectoplasma que sai quando a gente conversa, né, e tudo mais, que eu auxilie a pessoa sem ficar com os resquícios daquilo que ela está sentindo, entendeu? Então, quando você plasma, você vai criar no seu pensamento uma armadura de luz. Na verdade, é essa a ideia. Quando eu li o livro do Ernesto Bozano, que ele chama assim, Vontade e Pensamento. E eu li uma frase lá que me deu essa ideia. E para mim foi muito benéfico. Então eu estou te compartilhando. Não é uma coisa que espírita geralmente faz, gente, mas estou compartilhando uma coisa que eu faço, que me funciona comigo, que talvez seja uma forma aí de te ajudar nesse seu dom maravilhoso. Seu dom é maravilhoso, tá bom? Às vezes a gente vai em algum lugar, a gente chega, a pessoa já reclama, estou morrendo de dor. Aí, daqui a pouco a pessoa fala até para a Lília, fala assim, porque eu e a Lília andamos juntos há 40 e poucos anos, todo dia. Então, a gente chega nos lugares, a pessoa às vezes está morrendo de dor, daqui a pouco a pessoa não tem mais dor, está sã. Olha. Eu venho para casa, às vezes eu dou uma cambalhada e vou para a cama e fico de cama. Um tempinho, depois eu passo aquela dor.
entendeu? Mas eu vou captando tudo pelo caminho, entendeu? Então, vamos criar isso aí. Tenta, tenta. Não precisa acreditar em mim, não. Só tenta. Não, não. Obrigado, viu? De Boa nada. noite. Boa Boa noite. noite. Carla Alves é que agradece, né, sua palestra, sua presença, sua boa vontade, que você volte sempre. E foi excelente. Como a gente já está, né, faltando só 5 minutos para terminar, então eu gostaria de pedir para você encerrar com a prece. Pode ser? Pode sim. Então, vou pedir que você se coloque numa posição confortável. E vamos pedir que Jesus possa entrar na casa de cada um nessa noite. Imagine ele entrando pela porta da sua casa, fazendo uma visita na casa, e você vendo aquele Jesus entrando com aquele sorriso maravilhoso, invadindo cada um dos cômodos e abençoando, e tornando o seu lar limpo de todos os parasitas espirituais que possam estar incomodando o lar nessa noite. Que essa seja uma noite de paz, uma noite tranquila, que ao adormecermos possamos nos encontrar no mundo espiritual, para que a gente possa aprender um pouco mais a adquirir as habilidades necessárias para ser aquilo que Jesus espera de nós. Pedimos a Ti, ó Pai querido, por todas as pessoas que estão hoje nessa palestra e que nós possamos, Senhor, receber de acordo com o nosso merecimento. Que assim seja. Seja. Que assim seja. Uma boa noite, Carla, para você. Um abraço, fica com Deus. Boa noite a todos aí. Boa noite, amores. Muito Boa obrigada pelo Gratidão, convite, Carla. como Volte sempre. sempre.